O Senhor Jesus Cristo revela sua glória eternal por diversos sinais nítidos, também chamados milagres, como demonstração do agir celestial de Deus em nós e uma testificação própria de que milagre não se explica, se vive. Muitas vezes Deus efetua milagres na vida daqueles que têm causas que aos olhos humanos são impossíveis. Ele envia a solução, pois nos ama, para que o seu nome seja glorificado em nossa dor, e por meio desta cura, almas venham se achegar ao reino dos céus. Por isso, nunca deixe de testemunhar a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Vamos ler a palavra do Senhor que se localiza no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, dos versículos de número 2 ao 6, que diz, leia comigo: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Aleluia. Queridos, nesta passagem nós vemos o evangelista Mateus nos descrevendo que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, mais especificamente João Batista, a voz do que clama no deserto, aquele que Deus enviou para preparar o caminho de Cristo, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Um ponto que me chama muito a atenção nesta passagem é justamente a resposta que Jesus dá aos discípulos que João Batista envia até ele. João Batista estava preso, encarcerado e precisava de uma confirmação quanto à vinda do Messias, se havia sido confirmada em Cristo Jesus ou se eles esperavam outro Salvador. Jesus mostrou a João, no intermédio de seus discípulos, que ele não deveria ter dúvida. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram limpos, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados e aos pobres era anunciado o Evangelho. Quantas não são as vezes em que estamos aprisionados no cárcere da dúvida e por isso não conseguimos vivenciar a manifestação do reino celestial de Deus em nossas vidas, pois damos lado para o serás e acabamos negligenciando o fato de Cristo nunca ter mudado. Ele continua sendo o Messias que cura o cego, cura o coxo, limpa o leproso, cura o surdo, ressuscita o morto e anuncia o Evangelho aos pobres. Jesus anseia nos usar como uma potência espiritual nesta geração, mas para isso se concretizar, teremos de sair da área de conforto e adentrar o espaço de confronto, aonde somos confrontados a abandonar a dúvida e incredulidade para vivermos o que Deus já projetou em nossas vidas. A princípio pode ser ou parecer difícil, mas será uma decisão decisiva para o seu elevo espiritual. Pois quem quer viver milagre precisa abandonar a incredulidade. Em uma vida de milagres não existe dúvida, mas uma única e bem alicerçada certeza de que se Deus determinou, irá acontecer.
A palavra que Deus determinou não está morta. Ela está em constante movimento e evolução na vida daqueles que aguardam em seus corações e esperam se reservando e preparando para a vivenciação de tal palavra. Eu espero e aguardo no Deus da minha salvação. Ele irá prover o necessário para a minha vida. E ainda que eu não esteja conseguindo enxergar as evidências do tão grandioso milagre, eu creio e confio. Elas surgirão. Quando menos esperar, acontecerá. João Batista estava com a dúvida localizada em seu coração quanto à vinda do Messias, se o Messias era Jesus Cristo, mas tal dúvida foi sanada, foi suprida, foi retirada do seu coração, após ele ouvir da boca dos discípulos que ele havia enviado, acerca daquilo que eles não somente ouviram, mas também viram. Os cegos foram curados, os cegos voltaram a enxergar, os coxos foram curados, os coxos voltaram a andar, os leprosos foram curados, os leprosos voltaram a viver em sociedade, tiveram as suas lepras limpas, os surdos foram curados, os surdos voltaram a ouvir, os mortos foram ressuscitados, e aqueles que eram pobres, e aqueles que eram deixados, renegados pela sociedade, Cristo escolheu pregar o evangelho da graça. Olha que interessante, Jesus estava demonstrando que ele é o Messias por intermédio das evidências, dos milagres que ele havia efetuado e que os discípulos de João haviam visto e ouvido. Sabe o que eu entendo? Cristo será revelado como Messias no coração de muitos por intermédio dos milagres que ele usará os seus servos, os profetas, para efetuarem. Deus te escolheu para uma obra maior, talvez no intermédio da cura que Ele irá proporcionar a esta dor que você está vivenciando, muitos corações irão receber o Messias prometido em suas vidas. Talvez Ele está permitindo esta situação complicada, difícil, que para você não há possibilidades, pois Ele quer efetuar um tão grandioso milagre que abrirá muitas portas de muitos corações que receberão a palavra, que receberão o Messias prometido, e então confessarão o único e suficiente nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. O nome do nosso Salvador é digno de ser proclamado, mas Ele anseia nos usar como uma potência espiritual para levarmos o seu nome em nossas obras. Ele permite a dor, pois Ele tem a solução para esta dor. Ele permite o sofrimento, pois Ele tem a solução para este sofrimento. Ele permite a situação difícil, pois no intermédio desta situação difícil, Ele irá granjear, alcançar, galgar muitas almas para o reino celestial por intermédio do testemunho que Ele vai gerar nesta dor, neste sofrimento. Por isso não reclame, não questione. O propósito que Deus tem em sua vida é maior do que o nível da dor que você está enfrentando. O propósito que Deus tem em sua vida é muito maior do que o nível do sofrimento que você está enfrentando. O Senhor está projetando algo que irá agregar ao reino celestial almas. Por isso, suporte a luta, suporte a pressão, suporte a dor, pois é grande o que Deus já constituiu e determinou sobre as nossas vidas. No meio de todo o caos, de toda a tempestade, de todo momento difícil, complicado, de debilitação, o Senhor está glorificando o seu nome em nossas vidas. E nós não somos dignos de reclamar o seu querer, pois grande é o que Ele já determinou fazer, efetuar na vida daqueles que querem vivenciar os propósitos do Senhor. Não tenha dúvida de que Ele é o Messias enviado, e assim você será usado como uma potência espiritual para que o coração de outras pessoas também venha receber o mesmo Messias. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, é novo por aqui, é novo neste canal, eu já te convido
a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra emanada do coração de Deus para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.